E o Flamengo, logo depois do jogo, fez uma postagem zoando diretamente a Leila Pereira. Deu confusão geral e o diretor de futebol do Palmeiras chamou José Botto de mentiroso. Preocupação com o Gerson, um jogador que foi substituído ontem no segundo tempo, sentindo muitas dores no joelho. Carlo Ancelotti chegou no Brasil e hoje vai fazer a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. Segunda-feira após vitória do Mengão em cima do Palmeiras é sempre muito boa. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você vai ajudar muito no nosso trabalho, você vai ajudar muito no nosso crescimento se inscrevendo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar no nosso crescimento. E como eu disse e repito, você vai ajudar bastante a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Gerson, porque ontem o jogador foi substituído, saiu de maca, né, do gramado, foi para o banco de reservas, colocou ali uma bolsa de gelo no joelho e preocupa muito, porque mesmo depois do jogo, já com sangue frio, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro e o Gerson chegou mancando bastante. Então existe uma preocupação muito grande com o Gerson. Óbvio, o jogador hoje vai passar por exames para ver se ele tem alguma lesão, para ver como é que fica a situação dele, até porque o Gerson ele está na pré-lista do Carlo Ancelotti e deve ser convocado pelo técnico italiano, que é o novo técnico da seleção brasileira. Então, assim, caso o Gerson seja convocado, o Flamengo tem que dar o laudo pro médico da seleção brasileira que ele não tem condição de treinar e de jogar e de estar à disposição do Ancelotti. Vamos ver o que vai acontecer hoje. O jogador vai passar por exames até para dar uma resposta para o próprio Flamengo e para a seleção brasileira. Eu acredito que dentre os 6 jogadores que estão na pré-listas, o Gerson é um dos que vai ser convocado. Flazoeiro, 6 jogadores na pré-lista? Sim, 6 jogadores na pré-lista. Trata-se de Pedro, Danilo, Wesley, Gerson, Alexandro e Léo Ortiz. São os 6 jogadores do Mengão que estão na pré-lista do Ancelotti. Hoje, na parte da tarde, vai ter convocação e a gente vai estar lá, é claro, no Hotel Grand Hyatt, né, aqui no Rio de Janeiro, onde vai ser feita a convocação da seleção brasileira. Estaremos lá fazendo toda a cobertura para vocês, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar do Flamengo que não poupou zoação. Sabe aquele vídeo da Leila, ela falando? Não dá para perder pênalti, o gol é muito grande. Cara, o Flamengo postou numa rede social ontem o jogador do Palmeiras perdendo o pênalti e colocou esse áudio da Leila, cara. O Flamengo, a conta oficial do Flamengo. Os caras não perdoam não, mano. Colocou o jogador do Palmeiras perdendo o pênalti e colocou a Arrascaeta fazendo o gol de pênalti, o gol que abriu o placar do Flamengo ontem. E depois do jogo, cara, teve uma confusão generalizada. O que acontece foi o seguinte, o José Botto, ele foi na zona mista para poder falar da arbitragem. E ele disse que teve dirigente do Palmeiras que invadiu o vestiário do árbitro. Ele disse assim, ó, o que aconteceu lá dentro é uma falta fora da área que o árbitro transforma em um pênalti. E um pênalti que ele não marca e tem que o VAR chamá-lo. Um pisão no Luiz Araújo, que daria o segundo amarelo ao jogador do Palmeiras, e que a gente vê que o Palmeiras... E o que a gente vê é o Palmeiras a se queixar-se do árbitro na coletiva inteira, falando da arbitragem. E um dirigente deles invadindo o vestiário do árbitro. Não pode ser assim. Isso é coisa de terceiro mundo. Foi o que disse o José Botto. Aí o que aconteceu? Óbvio, o Botto falou aquilo ali na zona mista, rapidamente aquilo foi postado, saiu em todos os lugares,
E aí o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, ele disse assim, ó, se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E eu vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Então o Anderson Barros falou que defendeu ali, óbvio, o lado do Palmeiras, dirigente do Palmeiras, na casa do Palmeiras, ele vai defender o Palmeiras. Defendeu ali o lado do Palmeiras, mas chamou ali o José Boto de mentiroso pelas falas do português após o jogo de ontem. Enfim, o clima sempre quente depois de um Flamengo e Palmeiras. Agora, fazendo uma análise do jogo, foi um jogo, primeiro tempo não existiu para nenhum dos dois lados, não. Primeiro tempo muito ruim, tanto para Flamengo como também para Palmeiras, muito abaixo. As duas equipes estiveram muito abaixo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, eu achei que o Flamengo, a entrada do Michael fez o Flamengo incomodar mais o Palmeiras. Eu acho que essa é a leitura. Quando o Michael ele entra, o Flamengo ele passa a incomodar mais o Palmeiras. Ele passa como eu posso usar a palavra aqui? A trazer problemas para o Palmeiras, a entrada do Michael. Porque o Michael ele ia mais no fundo, ele ia mais agudo e por conta disso o Palmeiras começou a ficar incomodado. E aí sai o pênalti, uma jogadaça do Luiz Araújo, ele encontra o Arrascaeta numa posição muito boa, ele mete um passe ali, o Arrascaeta sai de cara com o gol praticamente, e depois do pênalti tem o gol do Ayrton Lucas, numa jogadaça também do próprio com o Alacian, e aí o Flamengo vence por 2-0. Tabela do Campeonato Brasileiro, por momento, tá? Porque o Cruzeiro também ganhou ontem, a tabela tá toda embolada, a tabela tá assim, quer ver? O Palmeiras é o líder, né? Tem 22 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 21, o Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 20, e o Red Bull Bragantino é o quarto colocado, tem 17 pontos. Vale lembrar que o Red Bull Bragantino vai jogar hoje contra o Juventude, lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, é o estádio onde o Red Bull Bragantino está mandando agora os seus jogos, ao menos por enquanto o Nadia Bichedi está passando por reforma. Amanhã, depois que terminar essa rodada completa, eu passo o final da tabela, mas o G4 nesse momento está assim, o Flamengo está a 1 ponto do Palmeiras. Bom pra gente é que no final de semana tem Palmeiras e Cruzeiro, e aí se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do Fortaleza, o Flamengo ele passa o Palmeiras e já está na frente do Cruzeiro e termina essa primeira fase do Campeonato Brasileiro como líder. É importantíssimo. Falar em Fortaleza, que é o próximo adversário do Flamengo no Brasileirão, técnico Juan Pablo Vojvoda ontem, consternado assim, na entrevista coletiva, ele simplesmente sentou e falou, eu não tenho o que falar. Meio que dando a entender que talvez os jogadores estão querendo derrubar ele lá no Fortaleza. A situação do Fortaleza não é boa. Porém, a gente não pode se apegar nisso. O que eu falei ontem, o jogo é jogado dentro de campo. E a gente tem que jogar bola dentro do campo. É dentro do campo que a gente joga. Ninguém ganha e ninguém perde jogo de véspera. Então a gente tem que fazer a nossa parte dentro do campo. E pronto. Bom, o Flamengo se reapresentou hoje de manhã, o treino tá marcado para agora, 10 horas da manhã, e o Flamengo vai começar os trabalhos visando o jogo contra o Deportivo Táchira na próxima quarta-feira. Vale lembrar que esse jogo do Flamengo também é importantíssimo para o Mengão. Por quê, Flazueiro? Porque se o Flamengo vencer, a depender do resultado de LDU e... Ai, meu Deus. LDU e LDU e Central Córdoba, fugiu o nome do time. O Flamengo ainda pode terminar o campeonato, né, a primeira fase da Libertadores como líder. E aí o Flamengo conseguir, né, passar aí de fase e passar como líder garante pelo menos nas oitavas de final que o Flamengo jogue a segunda partida em casa. Então, é importante demais o Flamengo terminar nessa liderança, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, lembrando a vocês que hoje tem a apresentação do Carlo Ancelotti, tem convocação, a gente vai estar lá para ver quais serão os jogadores que serão convocados, que serão chamados pelo Ancelotti e principalmente quais serão os jogadores do Flamengo que serão convocados e chamados pelo novo técnico da seleção brasileira, tá certo?
Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!